Olá, bom dia! Vamos chegando, porque hoje é sexta-feira e hoje é o quinto episódio. Hoje é o quinto episódio sobre uma série que é um clássico, né? A gente falou agora sobre inteligência emocional. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, não tem como não pensar nos 5 requisitos. E foi exatamente o que a gente focou nesta semana. A gente chegou então à conclusão de mais uma série. A gente está começando agora a falar sobre o quinto requisito da inteligência emocional. E eu quero convidar você para fazer uma reflexão junto comigo. Por que fazer junto comigo? Porque este requisito aqui é o gestão das relações. Quando a gente fala de gestão das relações, as relações humanas, né? É a capacidade nossa de estabelecermos relações, né, emocionais, profundas, vínculos pessoais, vínculos profissionais, networking. Tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de estabelecer essa conexão. Ontem eu falei sobre, né, o quarto requisito, que é empatia. Quando a gente fala de empatia, a gente já está construindo uma relação. Só que o requisito de ontem, que nós falamos, ele tem a ver com a relação individual, né? Eu me relacionando, a minha conexão com um indivíduo, com uma outra pessoa. Hoje, a gente está falando, então, da conexão nossa com diversas outras pessoas. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais amplo do que simplesmente uma relação humana. Uma relação humana que tem a ver com aquele negócio de você dizer, olha só, eu tenho a capacidade de gerar empatia numa relação, eu tenho facilidade de gerar rapport. Não, hoje a gente vai falar sobre a capacidade de você, por exemplo, estabelecer vínculos com, sei lá, 5, 10, 50 pessoas na sua vida, no seu trabalho, na sua profissão. E aí, quando você fala gestão das relações, você pode pegar sobre diversos ângulos. Bom dia, meu amor, tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer uma gestão das relações. Olha só, quando você olha por diversos prismas, por exemplo, eu posso estabelecer uma relação com pessoas que são relações, uma boa parte das vezes, superficial, né? Que é com aquela pessoa que é meu conhecido. Então, aquela pessoa que é meu vizinho, aquela pessoa que trabalha na mesma empresa que eu trabalho. Então, eu tenho uma boa relação. Mas eu sei que aquela relação vai, né, transitar naquele nível de proximidade. Ou seja, um pouquinho mais afastado, a gente acaba nem conversando. É mais assim, eu cumprimento quando eu passo por a pessoa, eu sei o nome da pessoa. E eu posso também escolher fazer relações mais profundas, que às vezes é aquele vizinho que você já tem um pouco mais de intimidade, ou então aquele parente que você já, né, visita, que você já tira um tempo para conversar, ou então aquele colega de trabalho que você já estabelece uma relação também um pouco mais próxima, no sentido de saber coisas mais pessoais, de trabalhar, né, mais perto. Então, esta gestão, ela começa também a trazer profundidade em função de diversos motivos, de diversos fatores. O que acontece é que pessoas maduras, né, a gente está falando de maturidade, que tem inteligência emocional, elas olham para essas relações e fazem toda uma analogia. Poxa, qual é a relação que eu vou ter mais profundidade e menos profundidade? Certo? E quando a gente fala de profundidade, muitas vezes tem a ver com o tipo de assunto que eu converso com essas pessoas. Sabe que tem aquela pessoa que você conhece, que diz assim, aquela pessoa ali é meu confidente, ou seja, a pessoa conta para você os problemas dela. Tem outras pessoas que você nem conversa. Aquela pessoa trabalha comigo na minha empresa e, de certa forma, essa pessoa é aquela pessoa que eu posso contar com ela para compartilhar os problemas que nós estamos tendo aqui. Por outro lado, eu posso ter uma pessoa que trabalha comigo e que, de certa forma, a gente só conversa sobre coisas básicas, superficiais.
Então a gestão das relações tem a ver com isso. Qual é a pessoa, né, que eu tenho confiança para falar sobre um problema nos negócios? Então são algumas coisas nesse sentido que você vai precisar começar a entender na gestão das relações. A profundidade da relação. Então esse é o primeiro prisma. O segundo é um jeito de olhar para as pessoas e pensar, ok, essa pessoa é uma pessoa que eu vou gerenciar a relação com essa pessoa, vamos chamar do fator 10-10-10. 10-10-10 tem a ver com um livro que eu tenho aqui, que fala sobre, por exemplo, você estabelecer uma relação, né, com alguém que você sabe que vai durar 10 segundos. 10 segundos você chegou num estabelecimento comercial para comprar alguma coisa e você sabe que tu vai conversar com aquela pessoa ali por 10 segundos e você nunca mais vai encontrar essa pessoa. Então você estabelece uma relação pensando, né, no distanciamento, porque de certa forma não é uma pessoa que você vai saber nome ou qualquer outra coisa, você vai tratar daquilo que tem que ser tratado. O segundo 10 talvez seja aquela relação que você vai ter com alguém que vai durar 10 dias, 10 meses. Então é uma relação que ela já aprofunda um pouquinho mais. Então você veja que quando a gente olha para o fator tempo na relação, duração temporal na relação, você relaciona a profundidade, que é o que a gente já tinha olhado aqui. E quando eu olho para uma pessoa e penso, rapaz, nos próximos 10 anos eu vou estar com essa pessoa, aí eu entro numa questão um pouco mais profunda. Então, aqui nós temos dois fatores. A gestão das relações pressupõe que você vai ter sempre escolhas, sempre olhando, por exemplo, para um amigo, para um colega de trabalho e pensando qual é a profundidade dessa relação e qual é, né, a intensidade no fator temporal. E quando você olha para esses dois fatores, você começa a fazer as suas listas. Tem uma lista que é muito legal de fazer, né? E eu trabalho essa lista com uma ferramenta de mentoria, de coaching, que é você fazer um círculo, como se fosse um círculo com diversos raios, né? Na verdade são 4 raios. O primeiro raio, o círculo menor, é o que você chama assim o círculo interior, né? O que é esse círculo interior? Quais são as pessoas na sua vida que você mantém, né, alta proximidade? Essa alta proximidade, ela tem a ver com a proximidade em diversos fatores, por exemplo, uma proximidade intelectual, emocional, espiritual, né, por diversos motivos que você se mantém próximo. E seus filhos, né, esposa, marido, irmãos, mãe, pai, né, no trabalho, talvez sejam as pessoas que trabalham na mesma sala que você, as pessoas que você tem um vínculo de confiança, né, de relacionamento muito forte. No segundo círculo você tem as pessoas que ainda estão próximas, mas talvez não tenham tanta proximidade. Então aqui a gente forma o círculo da proximidade, maior ou menor proximidade, mas de pessoas que estão próximas. Por fora, tu tem 2 círculos também maiores, então você imagina que você faça um desenho com 4 círculos, só que os 2 círculos de fora são os círculos do distanciamento. Esse exercício é bem legal de você pegar um caderno, né, fazer esse desenho e relacionar quais são as pessoas que você tem mais proximidade, menos proximidade, e quais são as pessoas que você tem um certo distanciamento ou que você tem muito distanciamento. E aí você começa a perceber, né, se você fizer esse exercício, você começa a perceber que, poxa, por que eu tenho mais proximidade com essa pessoa e por que eu tenho muito distanciamento com aquela pessoa? Entendeu? Quando você faz isso, você está trazendo à tona, para você trazer para o seu consciente, para a sua avaliação, autoavaliação, de como você faz as suas escolhas. E aí você começa a se dar conta, é muito interessante isso, você começa a se dar conta que você é muito mais parecido, seu comportamento, seus valores, a forma com que você age, o seu jeito de pensar, né, o seu mindset, é muito mais parecido com o seu pequeno círculo. E é exatamente por isso que a gente ouve o pessoal falar aí aquele ditado popular,
Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. O fato é que a vida passa e as pessoas não refletem sobre isso. Por não refletirem sobre isso, elas mantêm no círculo pequeno muitas vezes pessoas que não agregam tanto. Ela mantém pessoas que muitas vezes também não têm autoconhecimento, ou seja, autoconsciência. Lembra? Segunda-feira a gente falou sobre autoconsciência. Não tem autocontrole, não tem automotivação. E eu mantenho nesse círculo pequeno. E aí eu mantenho nesse círculo pequeno pessoas que influenciam a minha energia, as minhas emoções, o meu pensamento, sem consciência. Aí entra o grande problema da falta de maturidade de você, por exemplo, conviver com alguém que, por exemplo, é sempre negativo e você não sabe por que o seu dia não é tão bom. Porque você às vezes tenta ser positivo, mas alguém é negativo. Ou então você conviver com alguém que, por exemplo, tem um hábito, né, de estar pensando em alguns assuntos que não lhe interessam. E aí você, poxa, tem que ficar conversando com essa pessoa, né? Não é legal. E isso interfere, certo? Em muitas coisas na sua vida. Então a inteligência emocional, quando a gente olha para ela nos requisitos, a gente está falando da maturidade. E na maturidade, para eu escolher, eu fazer escolha consciente sobre com quem eu desejo estar, com quem eu desejo conviver. E quando eu faço essa escolha consciente, naturalmente eu começo a evoluir. Evoluir como pessoa, como profissional. Por quê? Eu estando próximo de pessoas que eu percebi que têm valores parecidos comigo, pessoas que estão com mindset de crescimento. E aí o que é mindset de crescimento? A gente pode até fazer uma série sobre isso, né? Mindset de crescimento é aquela pessoa que naturalmente tem o hábito de estar sempre aprendendo algo. Agora você imagina que você vai participar de uma relação, né? Um amigo, um colega de trabalho que nunca aprende nada. Aí quando você aprende algo, você vai compartilhar com ele, não está interessado nisso, não quer saber. Aí não flui, aí não fecha, você entende? Então, fazer a gestão das relações, você precisa também pensar que este é o 5º requisito. E quando a gente chega no 5º requisito, pressupõe que você já passou pelos outros 4. Isso quer dizer, se você ainda não está, né, fixado, quais são os 4 requisitos que a gente falou essa semana, até segunda-feira eu vou deixar os episódios disponíveis aqui no Instagram. Segunda-feira eu tiro aqui do Instagram, então você não consegue mais assistir, e vai assistir só dentro do Manager Club, que é o ambiente fechado. Então aproveita no final de semana e assiste os episódios anteriores e começa a parar para pensar. Então quer dizer que para eu fazer uma boa gestão das relações, para fazer a escolha certa, né, dos amigos, da esposa, do marido, do ambiente de trabalho que eu vou trabalhar, então eu precisaria também, né, ter autoconsciência, autocontrole, uma automotivação, capacidade de gerar empatia. Claro, porque quando você chegar nesse estágio aqui do 5º requisito, você provavelmente vai ter muito mais facilidade de escolher, de dizer sim ou não para aquela relação ou para aquele grupo. Então a gestão das relações pressupõe já uma certa maturidade. Quem faz isso geralmente são líderes, são empresários. É aquele empresário, por exemplo, que tem facilidade de escolher a pessoa certa para trabalhar no lugar certo. Qual é o cara que não consegue fazer isso? É o cara que ainda não desenvolveu essa maturidade. E é incrível como eu vejo muitos empresários, né, ou então gerentes, diretores da empresa, que ainda não tem essa maturidade para fazer essa gestão das relações. Às vezes o cara ele tem um bom profissional na equipe dele e ele não consegue gerenciar a relação e ele perde esse profissional. Muitas vezes não é nem por salário, mas ele perde porque como ele não gerou empatia, como ele não prestou atenção na pessoa, essa pessoa vai embora. Ou então, quantas vezes o cara contrata alguém e aí, com todo carinho, né, e respeito, é um mala, o cara não tem toda essa competência e por não ter essa habilidade de fazer a gestão das relações, ele mantém essa pessoa próxima, ou seja, ela não demite, não transfere para um outro setor, porque às vezes ele não se dá conta, né? Pô, o cara não tem talento aqui, mas ele teria talento ali, mas eu mantenho ele aqui, porque às vezes não tem consciência. Não ter consciência também pressupõe não ter maturidade, coeficiente emocional.
Então você veja a importância que tem do desenvolvimento desta habilidade, né? Ou então desse requisito de você estar consciente, de prestar atenção. Isso é o que o pessoal chama de soft skills, é uma habilidade comportamental, certo? E eu pergunto para você, como é que está, né, a sua habilidade de fazer gestão das relações segundo os critérios que eu comentei aqui? Tá bom? Você consegue ter clareza, por exemplo, sobre os amigos com quem você convive? Tá claro para você quais são as pessoas aí na sua empresa que vale a pena você investir tempo na relação? Tá claro para você quais são as pessoas que, por exemplo, você pode confiar, que você pode até manter uma proximidade alta no seu negócio, na sua relação social, na sua família? E isto é maturidade. E isto é coeficiente emocional. Exatamente isso. Ok? Agora vamos lá. Se você chegou aqui sexta-feira, eu vi que tem algumas pessoas que me acompanharam de segunda a sexta. Faz uma reflexão. Tem um exercício bem legal para fazer, que eu poderia dizer para você fazer assim. Você pega lá de segunda-feira, né, autoconsciência, e se dá uma nota de 0 a 10. Depois pega o de terça-feira, autocontrole. Aliás, autocontrole. Depois pega a automotivação. Para cada um desses, se dá uma nota. E para você se dar essa nota de 0 a 10, pensa nos critérios que eu falei por aqui, até chegar no dia de hoje. E depois você faz uma média para ver qual é o seu coeficiente de 0 a 10. Qual é o seu coeficiente emocional? Tem pessoas que, por exemplo, têm um coeficiente emocional 5, ou seja, o cara, metade dos requisitos, então ele ele administra, ele faz bem, outro não faz bem. E aí você vai começar a fazer um mapeamento, né? Identificar onde é que estão os teus gaps. Puxa, eu notei que às vezes eu fico meio desanimado, fico meio desmotivado. Eu notei que às vezes eu ainda não me conheço tão bem. Eu também percebo que tenho dificuldade de gerar empatia, de gerar rapport nas relações, né? Sou um pouco fechado comigo mesmo. Então eu preciso trabalhar esses coeficientes. Quando eu faço isso, eu estou estabelecendo um patamar de onde eu estou e também posso estabelecer como eu vou melhorar. Como eu vou melhorar? Através de leitura, através de prática, né, de reflexão consciente, certo? Tirar esse tempo. Eu, por exemplo, quando eu estudo, né, eu tenho esse cadernão aqui e eu tenho o hábito de anotar, né? Então, essas anotações, muitas vezes, ao fazer um esquema como esse aqui, numa boa parte das vezes, me ajuda a refletir sobre o meu jeito de pensar, sobre o meu comportamento. E a partir dali, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de escolher mudar, de melhorar o meu comportamento. E exatamente esse é o meu objetivo quando eu estou aqui no Instagram conversando com você. Tá legal? Hoje é sexta-feira, a gente está falando aqui há uns 15 minutos sobre gestão das relações. Eu quero agradecer muito, né, a presença de você durante essa semana e dizer que você faz parte do meu círculo pequeno de proximidade aqui no Instagram. Tem algumas pessoas que, por exemplo, quando olham, poxa, o Alexandre Fortes está ao vivo, mas eu não faço parte do círculo pequeno. Então eles estão no meu círculo de distanciamento. E isso acontece também nas redes sociais. Quando você se aproxima de alguém nas redes sociais, é quando você vai lá, começa a acompanhar, você curte, você assiste um vídeo, você vai lá e comenta um post. Quando que é distanciamento? Você não curte, você não tem interesse. Quantas coisas que vocês veem, quantas coisas que eu vejo aqui no Instagram, que eu vejo em todas as outras redes sociais, eu fico, não me interessa, porque distanciamento. Você percebeu? Então eu quero agradecer por você estar aqui comigo durante essa semana. Na próxima semana a gente começa, rapaz, com um negócio muito legal. Eu vou pegar esse livro e eu vou esmiuçar ele e, obviamente, eu vou extrapolar as coisas que tem no livro, porque a gente vai falar sobre programação neurolinguística para a mudança. E eu vou trazer coisas aqui que quase nunca falei, porque muitas vezes eu uso algumas técnicas, eu uso alguns modelos, né, de trabalho, que eles trabalham como se fossem escondidos. E eu estou
preparando os próximos 10 episódios. Vão ser 2 semanas que a gente vai falar sobre a hora de mudar. Você pode dar uma olhada aqui na timeline do Instagram e você vai ver que tem um post onde eu compartilhei o mapa mental que eu organizei esses 10 episódios. Eu poderia dizer para você que esses 10 episódios fazem parte de um curso, né, assim, de extrema valia, que em outras ocasiões eu daria esse curso apenas fechado, ou seja, para as pessoas que fossem meus alunos. E eu resolvi compartilhar aqui no Instagram. Por quê? Porque todo vídeo ao vivo que eu venho fazer aqui, por exemplo esse, eu tiro daqui e depois eu jogo lá para dentro da área de membros. E como eu estou com o intuito de em 2023 colocar muito conteúdo e de qualidade, porque os meus alunos, os assinantes do Manager Club também são exigentes, eu vou começar a trazer aqui coisas um pouco mais profundas que às vezes eu não falava porque, né, pela regra, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, a gente traz assim mais aquelas frases de impacto e tudo mais. Não, aqui agora vai ser coisa profunda. Eu espero que essa semana tenha sido profundo para você, mas se prepara, que a partir de segunda-feira, na próxima semana, a gente entra, como é que fala? Com os 2 pés. E aí a gente vai aprender muito. Não esquece, manda um aviãozinho para as pessoas que você acha que vale a pena. Olha só, ainda dá tempo. Se você achar que tem gente, amigo seu, colega seu, que merece assistir, né, essas 5 etapas, esses 5 episódios aqui da inteligência emocional, aproveita e manda para eles, porque hoje, sábado, domingo, não vou tirar do ar. Agora, segunda-feira, infelizmente, eu tiro do ar. E aí, apenas as pessoas que são assinantes lá do Manager Club, está aqui um convite para você, dá uma espiadinha lá no Manager, né? Se você quer saber como você faz, no link da bio, você vai ver que tem algumas opções e tem ali Manager Club, clica lá e tem toda a apresentação, todo o detalhamento do que é esta área de assinatura. E você sempre é bem-vindo. Grande abraço, ótimo final de semana, né? E aproveite a sua sexta-feira para estabelecer relações profundas e aproveite sua sexta-feira para analisar se você já tem maturidade, se já está com a inteligência emocional em alto nível. Grande abraço e até semana que vem.